Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e estou aqui para trazer a palavra de Deus para você que está aí me assistindo. E é uma alegria estar aqui trazendo a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil para você. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre como você crescer em maturidade no reino de Deus, em crescer na presença de Deus, porque muitas pessoas não sabem como fazer isso, não sabem como ler a palavra de Deus, o evangelho do Senhor. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês super relevante para os temas atualmente e que fala sobre a igreja do Senhor, o contexto bíblico, né? Um questionamento que é muito plausível que todo mundo faz. Senhor, como eu posso crescer, amadurecer na tua presença? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço, mas nem todo mundo está disposto ou disposta a amadurecer, a crescer, a seguir no conhecimento, a mudar a sua vida. E por isso que muitas pessoas, às vezes, vivem num looping eterno de uma vida de tristeza, de dificuldade, de diversidade, de adversidade, na verdade, e sem conseguir avançar, sem conseguir prosseguir. E eu quero trazer essa reflexão com um texto bíblico que está em Mateus capítulo 14, nós vamos ler o versículo 4. Nesse versículo eu vou explicar o contexto para vocês, para que vocês possam entender a palavra do Senhor de uma maneira simplificada, que esse é o objetivo do meu canal. E se você ficou aqui até agora, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque você me ajuda a expandir a palavra de Deus dessa forma. Não deixe de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, porque assim você me ajuda a prosseguir com a palavra de Deus e com o evangelho do Senhor. Amém? Então vamos ao entendimento da palavra. Em Mateus capítulo 14, versículo 4, os discípulos eles estavam ali conversando com Jesus, batendo um papo, vivendo um discipulado, uma conversa. E nesse momento que eles estão batendo esse papo, tendo essa conversa, um dos discípulos pergunta para Jesus um questionamento sobre o grau, né, a elevação de uma pessoa. No versículo 1 diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então, quando você vê uma pessoa perguntando quem é o maior no reino dos céus, é uma pessoa que está querendo crescer, né? Você só pergunta quem é o maior, por quê? Porque para você ter um balizador, um comparativo, você questiona, quem é o maior cargo aqui? Porque você quer saber o que aquela pessoa tem de diferente, o que aquela pessoa faz que chama a atenção do mestre. E aí, nesse momento, Jesus começa a ensiná-los. E Jesus dá uma aula para eles e eu quero explicar essa aula para vocês. Ele, no versículo 2, chamando uma criança, colocou a criança no meio dos discípulos. Então, essa criança senta no meio deles e ele fala o seguinte: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Gente, isso é muito sério, é muito grave. Olha o que Jesus está falando. Se a gente não se converter, o que é a conversão? É uma mudança de rota, é uma mudança de caminho. Então não existe a menor possibilidade de você dizer: eu me converti, se você continua seguindo o mesmo caminho. Não existe a menor chance de você falar: eu me converti ao Senhor, se as suas práticas são antigas. Não existe a menor chance de você ter uma vida de pecado e dizer: eu aceitei Jesus, e você continuar com as mesmas práticas. Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, ou seja, eu asseguro a vocês, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, ele não está dizendo para você fingir que é uma criança,
Ele está dizendo para você se tornar como uma, e eu vou explicar qual é a concepção de criança dentro da palavra de Deus. Ele diz, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Ele está dizendo para mim e para você que se a gente não se converter e se tornar como uma criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. E quando a gente fala desse comparativo de ser como uma criança, a gente tem que observar a criança para poder compreender o que o Senhor estava querendo dizer. E a criança, ela tem peculiaridades, ou seja, tem características muito práticas. Por exemplo, eu brigo com a minha filha, eu boto ela de castigo, dá 5 minutos ela diz que me ama. Ela não guarda mágoa, ela não é rancorosa, ela não é vaidosa, ela não é soberba. Se uma criança vê outra criança sem ter nada para comer, ela vai dividir aquilo ali com aquela outra criança. Ela vai ajudar o amiguinho, ela vai incentivar, ela não guarda rancor, ela não fica falando mal. Repara que nenhuma criança fica falando mal do outro o tempo inteiro, a não ser que isso já esteja embutido nela. Então a gente precisa perceber que o Senhor fala que se a gente não mudar as nossas práticas, se a gente não se tornar como criança, a gente jamais vai entrar no reino dos céus. E aí, gente, ele fala, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, o que ele está dizendo? Que o maior no reino dos céus é aquele que se humilha. O maior no reino dos céus é aquele que se coloca numa posição inferior. Você pode pegar uma criança, tá? Eu vou pegar aqui a figura dos filhos do príncipe Charlie, né? Agora, o príncipe William, que é o príncipe da Inglaterra. Ele tem alguns filhos. E se você reparar, eles são o futuro da realeza. Eles são apenas crianças, tem uma coroa futura para eles. Mas eles não estão nem aí. O que criança quer é brincar. Criança quer as coisas simples. O problema é que a gente quer dificultar demais aquilo que é simples. Se você amar o Senhor de todo o teu coração, se você buscar viver nos caminhos dele, se você for humilde como uma criança, você vai entrar no reino dos céus. O problema é que a gente quer ser melhor que o nosso cônjuge, a gente quer ser melhor do que o irmão da nossa igreja, a gente quer aparecer, a gente quer cargo, a gente não quer avançar, a gente quer ficar criticando o outro, a gente não quer amadurecer. A preocupação desse discípulo que fez esse questionamento é que ele queria crescer para ser o maior no reino dos céus. Mas o Senhor fala para ele, se você quer ser grande no reino dos céus, você vai ter que se humilhar e ser como uma criança que não tem maldade, que não humilha ninguém, que ama a outra criança, que ajuda, que incentiva. Então o Senhor, ele dá uma aula grandiosa e ele fala aqui, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, para você ser grande na presença do Senhor, você tem que ser como uma criança. E aí eu quero abrir um parênteses, porque eu sou pastora de igreja, né? Eu já fui muito vaidosa, muito cheia de ego, orgulhosa. E é difícil você lutar contra tudo isso. Não é fácil. Às vezes o teu sangue grita. Às vezes você tem oportunidade, de repente, de humilhar alguém e você falar, não vou fazer isso porque não é o que Jesus faria. É você olhar para você mesmo e se enxergar como um vermezinho. Eu sou tão falha, Senhor, eu sou tão pecadora, eu sou tão errada. E eu não sou digna de nada do que eu tenho, nada do que eu recebo.
nada do que eu conquistei eu não mereço, mas o Senhor me ama. O Senhor me amou primeiro. E por isso eu estou aqui hoje pregando para você, para trazer uma reflexão, porque hoje eu vejo muitos casamentos acabarem por causa de ego, de vaidade, de soberba, de pessoas que disputam com o cônjuge, que não se submetem, que não se humilham. Eu era essa mulher. Eu era essa mulher que vivia em rixa com meu marido. E quando eu passei a ler a palavra, que eu li isso, eu comecei a refletir. Eu falei, às vezes ele me tratava com grosseria, porque ele veio do mundo. E aí eu falava, eu não vou tratar ele com grosseria, porque uma criança não faria isso. Eu não vou ficar guardando mágoa e raiva dele, porque não vai adiantar nada. Então eu passei ao invés de, quando ele me tratava mal, eu tratava ele bem. E, gente, isso é uma quebra tão grande na nossa vida. Sabe, você aprender a tratar bem quem te trata mal, isso é doído. Mas aí você começa a entender o quanto o Senhor nos ama, sabe? Você começa a olhar para Deus e falar, Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço o trabalho que eu tenho, eu não mereço tudo que o Senhor faz por mim. E quando ele fala que a gente tem que se tornar como uma criança, tira um tempo e olha para a criança. Outro dia eu tive um problema com 2 pais dentro da igreja, que eles se desentenderam porque os filhos brigaram, e aí um achou que o filho do outro deveria ter feito de outra maneira, e etc, enfim. E aí a gente vai para um bate-papo com os pais, e aí a minha questão para os pais foi assim, cadê os filhos de vocês? Ah, falei, eles estão sem se falar? Não, eles estão brincando já. Eu falei, pois é. Se vocês fossem como crianças e passassem a entender que isso vai passar e que existem lutas, presta bem atenção nisso que eu vou falar, existem lutas que não são pra gente lutar. Existem coisas que você vê assim, falar isso aqui só vai me gerar estresse, mas não vai levar em nada, não vai mudar o curso da minha vida. Então não vou mexer nisso não. Agora escolham brigar por aquilo que efetivamente pode gerar uma transformação, uma mudança, entende? Ou a gente escolhe avançar ou a gente vai viver regredindo, gente. E quando o Senhor fala, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, para a gente poder crescer no reino do Senhor, a gente vai ter que descer no nosso ego, na nossa vaidade, no nosso orgulho, porque é dessa forma que a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor. Então, aquele irmão que fala mal de você na igreja, abraça ele. Aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, serve a ela. Aquela pessoa que fez alguma coisa contra você, libera esse perdão e fala, deixa pra lá. Porque se você ficar guardando esse rancor no coração, você não vai entrar no reino dos céus. É isso que a Escritura está dizendo para mim e para você. Então, que você venha crescer no conhecimento do Senhor. Que você venha avançar nesse crescimento. Porque o Senhor, Ele tem coisas poderosas para você. Mas Ele só vai liberar essas coisas para você quando você entender que você tem um Pai provedor e que cuida de todas as coisas. E que você não precisa se preocupar, porque você tem que ser como uma criança. Tudo está no controle dele. E o Senhor quer que você deixe de lado essas coisinhas para viver as grandes coisas que Ele tem para você. Amém? Se você ficou comigo aqui até agora, deixa aqui no seu comentário se essa palavra falou com você. Se você está aqui comigo, compartilhe essa palavra. Mande para alguém que está precisando receber essa palavra, porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida.
porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida e você precisa deixar de lado o que passou. Amém? Eu quero orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada um que está aqui. Deus, em nome de Jesus, que eles venham viver o teu sobrenatural e que eles venham ser como crianças. Que na tua presença não se preocupam com bobeiras, Senhor, que não ficam brigando, que não ficam se desentendendo, que não tem ego, vaidade, soberba, mas que são humildes, que amam, que cuidam uns dos outros, que se ajudam, para que eles venham crescer na tua presença. Pai, é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que Ele venha fazer grandes coisas na sua vida. Eu vou deixar um vídeo aqui agora no final, que vai ser um complemento dessa mensagem para te ajudar na tua caminhada. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe e até amanhã às 22 horas no próximo vídeo aqui no meu canal. Deus te abençoe.